Bom, boa noite, meus amigos. Disciplina de quarta-feira. Estamos aí no segundo semestre de 2021. Modelagem e simulação de processos industriais. Então, essa disciplina já está, como todas as outras, já está dentro do currículo novo. Então, essa é a nossa aula inaugural. Então, vamos falar um pouquinho sobre como vai funcionar a nossa disciplina, como vocês vão se achar dentro da plataforma, quais os softwares que vocês vão ter que baixar no computador de vocês, sempre gratuitos, obviamente, buscando plataformas gratuitas. E essa disciplina, então, ela é uma disciplina que aconteceu, normalmente ela acontece uma vez ao ano, mas esse ano a procura foi grande, porque no semestre passado foi em torno de quase 30 alunos, e nesse segundo semestre agora está em torno de 20 e poucos alunos. Então, é com imensa satisfação aí que a gente tem esse público aí participando da disciplina. Então, vou começar aqui, compartilhando com vocês, tá, a plataforma, tá, que é a nossa plataforma aula, da nossa disciplina, que é a disciplina 149130, a nossa turma, que é a turma 0319A, de quartas-feiras à noite. Muito bem, então, aqui, essa então é a nossa disciplina, tá? Já está liberado, o professor habilitou ela hoje à tarde. Desculpem não ter habilitado no início da semana, mas, como eu falei, foi tudo meio corrido. A gente ficou sabendo no meio da semana que as disciplinas queriam acontecer, e daí a UBRA tem que liberar, para cada um dos professores, tem que liberar a plataforma. Então, eu só tive acesso 2021/2 domingo, Então, a gente começou a trabalhar segunda-feira para colocar em dia. Então, nós tivemos aí uma baixa. Silvinha vai se aposentar, então ela acabou pedindo baixa das disciplinas dela. Então, teve aí algumas disciplinas que tiveram que ser remanejadas entre o grupo de professores. Isso tudo aí, então, deu uma correria um pouquinho grande, mas eu acredito que já nas próximas semanas tudo isso já vai estar tudo equalizado, e aos poucos a gente vai ajustando aí para que vocês, alunos, aí tenham sempre a melhor experiência dentro da plataforma, e principalmente, consigam, adquirir as competências necessárias para a conclusão do curso. Então, essa disciplina, tá? Como é que ela está distribuída? Então, nós vamos ter aqui o bloco introdutório, o bloco de desenvolvimento 1, o AP1, que é a primeira, digamos assim, a nossa primeiro trimestre, bloco de desenvolvimento 1, certo? Nós, na sequência, então, temos o bloco de desenvolvimento 2, que é equivalente ao segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre ele vai ter um peso 1,5, o segundo trimestre um peso 2,5. Depois nós temos o bloco de sistematização, tá? Que é onde vocês vão ganhar as orientações para a avaliação semestral, que vale 6 pontos. Então, vai somar as notas de AP1, AP2 e AS, e a média, então, da disciplina é 7. Então, vocês têm que, desses 10 pontos aqui, você tem que fechar 7 para ter a aprovação. E aqueles que não atingirem a média 7, então tem mais avaliação final. O bloco de sistematização é onde vai estar as orientações para avaliação final. Se for presencial, então vai ser dados os avisos, onde é que vai ser, provavelmente a gente tenha uma sala de aula disponível, pois essa disciplina é presencial. Então, obviamente que a gente vai precisar de todo um protocolo de segurança, todo
os cuidados vão ter que ser tomados para que a gente possa, então, estar, né, trabalhando, né, eu como professor e vocês como alunos, né, na máxima segurança. Então, à medida que a gente for evoluindo no semestre, a gente vai vendo, né, porque a gente está percebendo aí que os índices caíram e tudo aos poucos está voltando, então é bem possível que as avaliações finais sejam presenciais. E, na sequência, aula a aula, da 1 até a aula 24, né, a gente vai ter a sequência aqui, o conteúdo ele vai sendo largado aqui, né, à medida que a gente for evoluindo. E a avaliação final, então, ela está prevista para o dia... que aqui deu erro aqui, deixa eu já ajustar aqui, editar. Então, a 23, aula 23 vai ser dia 4/12, semipresencial. Então, é essa disciplina de quarta-feira, em virtude de ela acabar em dezembro, ela vai ter uma semana a menos, né, das outras. E isso atravancou um pouquinho o nosso final aqui. Aí vamos ter aqui a aula 24, que vai ser dia 8, que aqui é uma aula de recuperação, digamos assim, né, para os alunos tirarem dúvidas. E a avaliação final vai ser dia 15/12/2021. Então, mais ou menos aqui eu só coloquei as objetivas, tá? Que é as avaliações. Então, todas as datas estão disponíveis aqui, o calendário. Então, aqui vai ter uma avaliação, que é uma avaliação na forma de prova, no dia 29/9, de fechamento do primeiro trimestre, e depois vai ter mais uma avaliação 2 aqui, no dia 24/11, que é de fechamento do segundo trimestre. E vem a avaliação semestral e depois, né, a avaliação final. Bom, então, por exemplo, o conteúdo da aula 1 já está aqui disponível, que é a nossa aula de hoje. Então, vamos começar aqui por cima. Bloco introdutório. O que então nós temos aqui no bloco introdutório? O professor, então, disponibilizou para vocês o calendário. Esse calendário, então, é o calendário da UBRA. Está disponível, o professor busca lá do próprio site da UBRA, onde, dentro do calendário, tem aqui tanto o primeiro quanto o segundo semestre. Então, o que nos interessa é o segundo. A disciplina de quarto não vai ter nenhum feriado. Isso fez com que, então, a gente tenha um número reduzido, né, de aulas semipresenciais, né, porque o semestre parece que está mais comprido. Na realidade, a gente reduziu o número de cadeiras, mas aumentou a carga horária das disciplinas, né? Então, se vocês verem, a gente vai ter, então, meses cheios aqui, todos os meses cheios, as quartas-feiras completas, e ainda vamos ter mais atividades semipresenciais. O que é uma atividade semipresencial? Vocês vão fazer um relatório, vocês vão fazer uma prática em casa, vocês vão fazer uma leitura de um paper, vocês vão ter que atender a um desafio. Toda aula semipresencial vai ter uma atividade direcionada e essa atividade vai ser, então, avaliada. Tá? Então, vocês vão ter a avaliação, seja para valer a presença, que nem eu disse, a entrega, então, vale a presença, vale aquela carga horária equivalente para a realização daquela atividade. E, além de computar a presença, também, né, eventualmente vai ter uma atividade valendo nota, né? Então, além da presença, também vai ter a avaliação quantitativa da prova. Então, aqui, através do link, você acessa o calendário. O professor também colocou o plano da nossa disciplina. Então, aqui explica o que vai ser a disciplina. Bom, pessoal, essa disciplina de modelagem,
Ela é uma modelagem, né, introdutória, né, mostra para vocês a existência de alguns softwares, né, aprofunda e otimiza, né, a maneira como vocês trabalham com Excel. Então, a gente procura nessa disciplina tornar o ambiente virtual e de cálculo e de interação, propriedades físicas, químicas, né, leis que regem essas áreas, então, torná-la de uma forma mais dinâmica e com respostas mais rápidas, de tal forma que nessa disciplina, por exemplo, a gente vai poder acompanhar um processo de destilação, claro, tudo de forma virtual, mas a gente vai poder ver o rendimento que uma destilaria pode ter, né, através da destilação do produto A, do produto B, né, e isso vai dar uma ideia do que pode ser feito, né, através do uso de um software, através do uso do computador. Então, mas ela é uma disciplina bem introdutória, né? Jamais vocês vão sair dessa disciplina sabendo fazer programação, sabendo criar softwares. Não, a ideia é que vocês tenham os primeiros contatos e, obviamente, havendo o interesse, essa pessoa, então, possa buscar mais informações e consiga, né, tá trilhando aí um pós ou tá se aprofundando com estudos individuais dentro dessa área. Então, a ementa da disciplina é desenvolver habilidades para a realização de modelagem, aplicando os princípios matemáticos no estudo, dimensionamento, simulação e otimização de equipamentos e processos químicos, tá? Quais as competências que a gente busca, né, tá desenvolvendo no aluno? Então, é propiciar o entendimento sobre as principais leis que regem processos químicos e físicos, a aplicação de modelos matemáticos para descrevê-los e utilizar softwares para a realização de simulações, testando diferentes condições e prevendo o comportamento de determinadas variáveis, desenvolvendo no aluno o entendimento da economia em potencial que pode ser obtida com modelagem, sem a preocupação de colocar em risco a segurança da planta e dos operadores da mesma, que são algumas das possibilidades que vêm com esse tipo de conteúdo. O objetivo geral, então, dessa disciplina, ao fim do semestre, os alunos deverão conhecer os princípios de modelagem matemática de processos químicos e suas aplicações no estudo e dimensionamento de equipamentos e processos químicos. E o específico é saber equacionar matematicamente, ou seja, modelar e resolver os modelos dos principais processos e operações de engenharia química. Então, na realidade, essa disciplina, por exemplo, quando a gente for falar de reatores, você tem uma disciplina de reatores. Então, lá vocês já trabalharam com CSTR, já trabalharam com PFR, né? Vocês já entendem, né, a dinâmica de um reator embatelado. Então, você já tem uma série de equações que vocês lá atrás trabalharam, exercícios que vocês fizeram, então tu já tem uma bagagem. E aqui eu vou mostrar para ti como é que tu pode estar integrando isso, né, dentro de um software, né, sempre usando o tutorial, né, sempre partindo das premissas, né, do modelo com base em equações matemáticas. Né. Outra coisa, por exemplo, em operações unitárias, vocês veem, né, uma torre de destilação. Então, como é que ela funciona, né? Muitas vezes lá a gente aprende, usa lá, né, o método para definir número de pratos, né, avaliar o reciclo. Então, vocês têm uma série de dados teóricos que tu trabalha, mas que às vezes tu não consegue, de uma maneira rápida, ver o rendimento que daria se tu entrasse com X, né, se tu tivesse uma taxa, né, se tu definisse uma entrada de produto por hora e que tu pudesse acompanhar a performance desse equipamento durante um intervalo de tempo. Então, muitas vezes isso, né, não acaba não dando tempo para te desenvolver isso,
em operações unitárias. Então, aqui, sim, a gente vai reforçar o modelo matemático, mas ao mesmo tempo que a gente vai fazer isso, você também vai ser experimentado com o uso do software, que vai estar integrando essas equações de uma maneira muito dinâmica, muito rápida, né, e vai estar conseguindo, por exemplo, otimizar o resultado de um produto. Então, preciso aumentar a pureza do meu produto. O que eu faço? Né? Quais as variáveis eu preciso estar modificando? Né? Estabelecidos os parâmetros. Então, dentro dessa linha é que a gente vai estar, né, buscando trabalhar, né, sendo esses os nossos objetivos. Bom, o que nós vamos ter como abordagens temáticas? Então, o que nós vamos trabalhar em termos de quais os temas vão ser desenvolvidos? Então, princípios de modelagem matemática de processos físicos e químicos, né, modelagem dinâmica e estacionária de processos físicos, princípios de modelagem matemática de processos químicos, modelagem dinâmica e estacionária de reatores químicos, modelagem dinâmica estacionária de torres de destilação, modelagem dinâmica estacionária de torres de absorção e stripping e modelagem de processos de transmissão de calor. Então, vamos estar trabalhando com todos essas abordagens temáticas. Bom, o processo metodológico ele vai estar baseado em quê? Toda aula nós vamos ter 2 horas, para ser mais preciso. 1h30, tá, de aporte teórico, que é onde o professor vai estar apresentando o conteúdo, vai estar relembrando conceitos, né, vai estar introduzindo o tema que, né, vai ser reforçado com uma leitura, 30 minutos, de 15 a 30 minutos de leitura. Vocês também vão ter 15 minutos de intervalo, esse intervalo normalmente acontece às 20h45, então são 15 minutos. Então, às 20h45 até às 9 a gente faz o intervalo, e das 9 até às 10 vocês vão ter um periodinho ali para finalizar a leitura, se tiver uma leitura para ser feita, que sempre terá ou um artigo, ou um capítulo de livro, né, ou um detalhamento, né, sobre um conteúdo pré-selecionado pelo professor, e, além disso, vocês vão ter que realizar uma atividade prática, tá? Então, que é o TDE. Então, o que é essa atividade prática? É a realização, é ser desafiado, né, a responder sobre um determinado tema, é ser desafiado a realizar, né, um exercício, é ser desafiado a apresentar, né, o que compreendeu a respeito do tema que foi desenvolvido, no intuito que o professor consiga perceber, né, se você conseguiu ou não estar atingindo, né, os objetivos e, obviamente, adquirindo as habilidades necessárias para poder estar avançando na disciplina. Então, eu tenho percebido alguns problemas, tá? Que tem aluno que não, a aula acabou, sai fora, desconecta aqui e não sei o que vai fazer. A nossa aula é das 19 às 22. Você tem todo o direito de sair. Não estou dizendo que tu tenha que ficar. Só que, como eu falei, toda aula a gente recebe um relatório, né, da hora que o aluno entra, da hora que o aluno sai, né? E no final do semestre a gente contabiliza isso aí, tá? E essa contabilidade ela é feita de forma automática. Então vai ter lá, aluno Maurício, tá aqui, ó, a disciplina é de 76 horas e ele fechou com 55. Então eu vou fazer 55 dividido por 76. Quanto que deu? Deu 72%, ou seja, reprovou por falta. Ele fez os TDE? Fez 1, 2, então ganhou mais dos 55, ganhou mais 8 horas. 63 por 76, então a frequência dele foi 82%. Então é assim que funciona. É muito simples, é muito matemático, é muito lógico.
Então, não percam. E é como eu falei, a partir do momento que o cara, faltou porque está trabalhando, faltou porque caiu a internet, justifica, e eu já vou mostrar onde é que é o espaço para fazer isso. Então, a metodologia em si é essa. Aporte teórico, leitura e realização de atividade. E nosso encontro é toda quarta-feira, das 19 até as 22 horas. Bom, o processo avaliativo, ele evoluiu um pouquinho nesse semestre, tá? Semestre passado a gente fez um relatório virtual que valia um percentual da nota, a objetiva, que valia 1, né? E isso, né, era no primeiro e no segundo trimestre. Então, agora, para esse trimestre, TDEs vão valer nota. Então, vocês vão olhar ao longo aqui, ó, da distribuição do conteúdo, vai ter aqui, ó, AP1 valendo 0,1, AP1 valendo 0,1, AP1 valendo 0,3, né? Ó, AP1 valendo 1. Então, fechamos o primeiro trimestre. Então, 1 mais 0,3 mais 0,1 mais 0,1, fechou 1,5. Segundo trimestre, mesma dinâmica. Né? Ó, 0,25 mais 1, 1,5. Mais a objetiva 1 do segundo trimestre, fechamos a avaliação do segundo trimestre. Então, fiquem atentos aos prazos, tá? Já tem uma prévia de quando vai acontecer, mas é aquilo, né, pessoal? Tudo é muito dinâmico. Daqui a pouco, sei lá, acontece uma ou outra coisa e a gente vai tendo que ajustar o calendário, mas, em princípio, você já tem. Então, quando que vai ser o encontro, o 11º encontro? Então, é muito fácil. É só vocês pegarem e olharem aqui. Então, a 11ª aula vai ser dia 9 de setembro e já está marcado, vai ter uma avaliação. Então, tu tem que ficar ligado. Lembrando que as avaliações o professor vai estar colocando dentro do bloco de desenvolvimento 1, vai ter um espaço para avaliação. E no bloco para o primeiro trimestre, aqui vai ser aqui atividades de avaliação, primeiro trimestre. E aqui as atividades de avaliação, segundo trimestre. Então, é aqui que vão ficar o espaço, mas toda a orientação vai estar direitinho. Vocês fiquem tranquilos que ninguém vai se perder porque não achou onde é que estava a avaliação. Vai estar claro, inclusive vocês vão ganhar os avisos, tá? Bom, então, a avaliação em si vai ser isso. Então, vocês vão ter TDEs que vão valer nota e vai ter TDEs que vão valer presença. Né? Então, todo TDE, ele vai te dar o fechamento do período da aula. Então, teve o aporte teórico, foi síncrono, o professor está aqui falando, você está aí. Pessoal, estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Sim, professor. Bem tranquilo. Ótimo, é isso aí. Isso é uma sala de aula, pessoal. A qualquer momento, professor, para aí, não estou entendendo. Explica de novo aí, professor. Professor, falhou a sua internet aí, não está legal, não consegui captar. Sintam-se à vontade para interromper. A plataforma também oferece uma mãozinha, dá para te levantar. Eu não uso aquele recurso de ficar acompanhando a turma, porque limita a minha tela. Então, em virtude disso, o que acontece? O aluno ele pode, a qualquer momento, né, abrir o áudio e falar, professor, dúvida. E às vezes, o chat eu também não consigo ficar vendo. Eu só consigo ver quando eu estou aqui, daí eu consigo ver. Mas daí, se algum outro aluno vê, o colega está com problema, não tá, o áudio dele não está funcionando, né, pode falar ali, a Ana pode falar por quem estiver chamando ou coisas desse tipo. Fiquem sempre bem à vontade, sintam-se em uma sala de aula, tá? Tá, meus amigos, não tem problema nenhum. Bom,
Com relação ao plano de aula, está lá disponível já, tranquilo. Tá? Com relação a orientações gerais, então tudo que o professor já falou está aqui descrito, tá? E é importante que vocês leiam, né, e atentem. Mais uma vez eu repito, isso é uma disciplina presencial. Tá? A gente só está usando a plataforma aqui, o professor tem que se virar nos recursos disponíveis aqui para que vocês possam ter a melhor experiência, mas isso está acontecendo de maneira real. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês estão anotando, vocês têm caderno, né? De igual forma, vai ter a gravação, depois, não entendi, vocês vão poder reouvir a gravação, né? Fazer os seus apontamentos. Então, isso são possibilidades reais que existem, tá? E aqui é nossa sala no Meet, então é só clicar no link aqui e vocês vão ter, então, acesso. Bom, o que o professor fez? O professor criou, aqui, o professor, então, criou uma agenda, tá? Essa agenda, ela já vai até o dia 8 de dezembro. Mas para que vocês possam, então, serem inseridos na agenda, eu preciso que vocês me passem o e-mail, pode ser, o melhor é o institucional, tá? Mas eu preciso que vocês me passem o e-mail. Então, por favor, no chat agora, vão colocando aqui o e-mail de vocês, o ideal é que seja o institucional. Professor, mas eu quero que tu mande. Beleza, botem aqui, que daí o professor vai tá colocando tudo certinho. Desculpa, tá, a Yasmin falou. Sim, a Silvinha aposentou, tá querendo curtir, só ficar na maciota. Tô brincando, nem sei se ela quer ficar na maciota. Mas, vamos lá. Então tá, vão colocando aí os e-mails que depois o professor recupera eles. O que mais que nós temos aqui no bloco introdutório? E tem mais um espaço para dúvidas, questionários e recados. Então, esse é o espaço, tá, Letícia, que tu tem que dizer para tua colega lá que está faltando hoje. Então, ela pode abrir aqui, é só colocar, professor, estava em trabalho hoje, se quiser inserir um atestado aqui também pode inserir. Isso aqui é público, todos têm acesso, né? Então, não tem problema nenhum. Professor, beleza, eu vou fazer o seguinte, professor, eu vou escrever aqui que eu vou te mandar um e-mail a respeito do assunto XPT. Beleza, não tem problema. Mas, lembre-se, pessoal, o WhatsApp não é ferramenta oficial da disciplina. Então, o professor não tem obrigatoriedade nenhuma de responder o WhatsApp. Tudo que vocês precisarem, vocês podem usar a plataforma. Vocês devem usar. Tem um espaço de mensagens aqui. Vocês podem mandar mensagem para o professor responde. Claro, tudo dentro de uma normalidade. 48 horas, né? Mandou hoje, né? Daí o professor vai ver e até o dia seguinte o professor responde, sem problema nenhum. Não estou dizendo que não pode mandar WhatsApp. Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas qualquer dúvida, o ideal é aqui. E outra, às vezes a tua dúvida é a dúvida do colega. Então, vocês compartilhando a dúvida aqui é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque às vezes eu respondo a dúvida de um e essa dúvida automaticamente já vai estar sanando a dúvida dos demais, né? Então, é para utilizar esse espaço, dúvida, questionamentos, recados, sugestões, né, críticas, fiquem à vontade, pessoal. O professor aqui, ele não tem verdades absolutas, tá? O professor é humano, o professor erra, né? O professor acerta, o professor não tem problema nenhum em ser criticado, né? Sempre estou buscando
evoluir, né? E a evolução, ela vem a partir do quê? De uma caminhada. Então, se eu errei, podem, né, me questionarem, podem fazerem as críticas que o professor, dentro do prazo aí de até 48 horas, vai estar dando as devidas respostas, tá? Mas, por favor, esse é o espaço para vocês fazerem isso, tá? Esse é o espaço oficial. E esse espaço vai servir para vocês, né? Amanhã ou depois, reprovou por faltas. Pô, mas como assim, professor? Pô, eu coloquei lá na sala de interação o atestado, pô, estava com meu filhinho doente, estava com... eu estava doente, eu estava trabalhando, eu trabalho em turno, tá lá, professor, eu coloquei lá, pô, o senhor não viu? Ah, me desculpa, realmente não vi. Então, o erro vai ser assumido por mim. Mas tu não bota ali, tu não justifica, tu falta, chega lá no final, deu 70%, não faz os TDE. Cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Quantos alunos vocês são? 20 e poucos. Eu não tenho uma turma só. Então, a minha vida, ela não pode ser tocada em função da vida de vocês. Vocês têm que entrar no sistema, né? Então, para entrar no sistema, o fluxo é esse. Então, coloquem aqui, né, se resguardem com todas as informações no espaço correto. Estando tudo ok aqui, show de bola. Metam ficha. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Até agora é tranquilo, prof. Ótimo, ótimo. Então tá, continuem colocando aí os e-mails, que daí depois eu vou mandar o convite para vocês, tá? Quem não colocou ainda, quem chegou agora, usem aqui as mensagens aqui para colocarem o e-mail institucional, preferencialmente, não quer dizer que não possa ser outros, mas o melhor é o da Ubra, tá? Muito bem. Então, apresentado o bloco introdutório, você já sabe onde vai ficar. Então, aqui, aula 1, beleza, então vocês já podem acessar o material 1, quer dizer, a apresentação da aula 1 e os materiais complementares, vocês, desculpa, também já podem baixar, tá? E à medida que a disciplina for acontecendo, eu vou acrescentando o restante do conteúdo. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Estão enxergando bem a apresentação aí, pessoal? Sim. 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 Ótimo. Sim. Muito obrigado. Eu vou sempre perguntando aí, tá? E qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Então, já falando sobre isso. Bom, um pouquinho sobre o professor, tá? Então, assim, eu sou químico licenciado, tá? Então, primeira formação foi química, depois eu fiz engenharia de materiais, mestrado, finalizado a engenharia de materiais, eu ingressei na engenharia química, daí concluí engenharia química. Então, quando eu ingressei na engenharia química, eu parti da metade do curso, ou seja, eu fiz todas aquelas disciplinas que eu tinha tido, né, por não ter feito engenharia. Então, as disciplinas de química, ok, parti as disciplinas fundamentais da engenharia. Bom, por que essa mudança de área? Então, quando eu finalizei a licenciatura, eu fui trabalhar na indústria, e lá eu percebi que eu precisaria da engenharia, né, para poder, de uma certa forma, estar dentro no topo das habilitações, né? Então, assim, a universidade, ela nos dá teoria, né, ela nos dá a prática, porque a prática não só de laboratório, mas a universidade, tu vai ter que comprovar tuas habilidades através de trabalhos de conclusão de curso, né? Tu vai ter que comprovar tuas habilidades através de estágios obrigatórios que tu tem que fazer na área, né? Onde tu vai ter um profissional da área fazendo supervisão, né, sobre as tuas atividades. Essas atividades, obviamente, elas têm que ser atividades compatíveis com a nossa habilitação, né?
Mas a tua atuação como profissional no mercado, ela só vai ser válida a partir do momento que tu pertence a um órgão de classe. E nós, como engenheiros químicos, a gente tem todas as habilitações dentro do Conselho Regional de Química, né, o CRQ, e lá dentro do CRQ, então, nós, como engenheiros químicos, todas as habilitações que um profissional da área da química tem, o engenheiro químico tem. E, além dessa atividade na área da química, nós também, como engenheiros químicos, também podemos exercer atividades diretas na área da engenharia, né? E essas atividades, então, para a gente ter essas habilitações, a gente, então, também pode estar ligado ao CREA, tá? Então, assim, o professor faz parte dos dois, né? Mas, pô, professor, tu não paga os dois? Não. Na realidade, tu não é obrigado a pagar os dois, mas eu pago por quê? Porque eu sou um prestador de serviço e para mim é extremamente útil eu atender a necessidade do cliente. Então, tem situações que eu preciso emitir um PPCI, um Plano de Prevenção contra Incêndio. Então, um PPCI eu faço via CREA. Né? Por quê? Porque os bombeiros aceitam somente uma RT. Então, existem órgãos públicos que eles exigem alguns documentos. E os documentos, eles têm que ser conforme eles exigem. Se tu escrever, botar uma vírgula diferente, ou colocar um código diferente, eles não aceitam. Né? Então, não adianta. Não adianta tu brigar, né, dando soco, murro em ponta de faca, né, ou malhando em cima de ferro frio. Não adianta. Então, como eu disse, tem um sistema, tem algumas regras, e a gente, né, mal ou bem, a gente precisa, é uma sociedade organizada, nós precisamos nos organizar. Tá? Então, dentro dos trabalhos, né, que eu atuo, também eu tenho responsabilidade técnica, tenho a parte também de desenvolvimento de produto, a parte de elaboração de relatórios técnicos. Então, todas essas atividades, dependendo da área, uma atividade química, eu vou pelo CRQ. Não, essa é uma atividade mais de projeto básico de engenharia, já vou pelo CREA. Tá? Então, essa é a organização que eu tenho para minhas atividades. Além disso, eu sou conselheiro do CRQ, né? Já fui conselheiro do CREA, também, né, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Química, sou associado, né, da ABEQ, que é a Associação Brasileira de Engenharia Química. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre um congresso que a gente vai ter agora em Gramado, que é muito interessante para vocês, alunos, estarem participando. Por quê? Porque às vezes o cara chega no final do curso, o cara não sabe o que vai fazer de TCC. O cara, o que eu vou fazer? Não tenho ideia. Cara, tu teve todo o teu período de formação para te entender o que é a tua profissão, né? E chega no final, tu não entende. Então, por quê? Porque às vezes está faltando isso, está faltando participar de um congresso, né? Tu participar de uma palestra, né? Tu entender um pouco melhor o que vão ser as tuas habilitações. As habilitações são o quê? São aquelas atividades as quais você, profissional, vai ter que executar quando tiver formado, certo? Tu pode ser docente, pode ser professor, mas também tu pode ter uma atuação profissional totalmente alheio, totalmente independente da área de ensino. E isso, né, esses meios, essas associações, né, não só o órgão de classe também, mas tudo isso te ajuda o quê? A tu conhecer pessoas, ajuda a tu discutir assuntos inerentes à nossa classe, né, ajuda a tu entender melhor quais são as possibilidades que existem. Então, assim, sim, ser associado, né, demanda tu pagar as associações, é claro que demanda. Né? As coisas, tudo funcionam dessa forma, né? E cabe a você também priorizar o que você quer, né? O que você quer para a sua vida profissional. Então, tem alguns, digamos, algumas pedras, alguns degraus que fazem parte, a gente precisa, né, tá, de uma certa forma, inserido para que a gente possa, então, estar tendo a melhor
né, a melhor performance, né, profissional possível. E dentro disso, então, o professor aqui, de uma maneira bem breve, tá? A turma ela é bem grande, mas é muito importante eu saber, tá? Um pouquinho sobre a turma, tá? Então, assim, o nome eu vou chamando o nome, daí só me diz, né? Tipo, em que semestre está e qual é a empresa que trabalha, né? O nome da empresa, ou se está fazendo estágio, ou se está procurando fazer estágio, porque às vezes esse é o momento que a gente tem para, daqui a pouco, a Marine diz, eu estou precisando de um estágio, ó, na minha empresa tem uma vaga de estágio, daqui a pouco o Valmir diz, mas eu estou precisando de estágio, então, a ideia é essa, tá? Então, eu vou começar com a Júlia Rodrigues. Júlia, eu sei que tu já falou isso para mim essa semana, mas a turma aqui não te conhece. Oi! Olha que legal, a Júlia abre o vídeo, isso aí, Júlia, legal. Sim, eu conversei com o professor já na segunda, mas para os colegas, eu sou técnica em Química também, trabalho já há um pouco mais que 8 anos na área, nessa empresa que eu estou atualmente vai fazer 8 anos, que é uma empresa, é um curtume, né, uma indústria de couros. Eu trabalho no laboratório. Pode falar o nome? Isso, pode. E eu acho que é isso, assim, estou no 8º semestre, se Deus quiser, ano que vem eu me formo, e acho que é isso. Até sabe o que tu vai fazer no TCC, vai ser em coro, né? Sim, a minha intenção, sim, é de preferência melhorar processo, ou encontrar algum problema lá e tentar resolver. Que não deve ser pouco, né? Não deve ter pouco problema lá, né? Não. Que legal, que legal. Obrigado, Júlia, pela tua carisma e pela tua atenção, tá bom? Imagina. Vamos lá. Valmir. Uixi, a Júlia eu acho que se desconectou, se empolgou. Tudo bem, Valmir? Tudo bom, professor? Bom, eu trabalho, professor, com laboratório veterinário. Olha aí. Fazendo coleta. Estou no 8º semestre e, por enquanto, não estou procurando nenhum estágio ainda, porque, na verdade, eu estou com um filho pequeno agora e as coisas, e a gente sabe como é que é estágio, né? Então, é complicado, né? Mas que legal. Mas a tua área, pelo visto, envolve aí coleta, de alguma forma, tu tem uma química aí acontecendo, né? eu não trabalho mais na parte, assim, eu trabalho na parte de laboratório. Eu visito as clínicas, eu pego as amostras, confiro e largo para o pessoal fazer análise. Perfeito. Na verdade, eu sou microempreendedor, eu presto serviço para o laboratório. Legal, Valmir. Legal. Parabéns, velho. Show de bola. A Grace chegou agora. Tudo bem, Grace? Tudo certo. Olha aí, tem mais gente aparecendo aí. O Maicon Dornelles e... não vi quem mais. Estamos fazendo uma breve apresentação. E a Júlia. Tudo bem, Júlia? Na verdade, professor, nós somos os formandos 2021/1 e estamos aqui para te fazer o convite para ser nosso paraninfo. Mas olha aí, tchê! Nós somos do curso de Engenharia Química e Química Industrial, que agora o senhor também é professor. E, na verdade, seria para fazer esse convite mesmo, e informar que a nossa formatura vai ocorrer de um novo modelo no drive-thru. Vai ser dia 15 de agosto, agora, às 18 horas. Se Olha o senhor aí. puder comparecer. Olha aí, mas então vocês invadiram a sala ao vivo me convidando para ser paraninfo? Sim, eu te chamo no WhatsApp, te chamo no e-mail, a agenda é lotada, a gente teve que invadir. Ai, Grace, me Missão desculpa. impossível, hein, prof? Agenda lotada, né?
Ah, cara, nem, olha, tá complicado, cara, mas não dá para reclamar, viu, Wagner? Não, mas a gente dá um jeitinho, a gente invade a aula aí, professor. Ô, cara, garanto que isso aí foi sacanagem do Cid, né, ó. Pior que acho que a gente tá nem sabendo. teve nada a ver. Não Ah, teve. Pior que foi ideia nossa, professor. Hein? Vocês não tiveram como ficar tocando corneta nos corredores, vocês vieram pessoalmente Isso, a gente tá aqui, de sala ó. em sala agora. Que Deus apito. Melhor jeito. Melhor jeito. Então tá, não vamos mais atrapalhar a sua aula. A gente vai mandar alguns dados ali no privado, tá? Tá. E muito obrigado por todos esses anos, né? Nos auxiliando aí. Que legal. Ah, assim, ó, só posso agradecer, porque a Grace, o Michael, o Wagner e a Juliana me acompanharam desde o início, né? É verdade. Sim. Quando eu entrei lá para substituir o Adriano, né? Vocês estavam lá me ajudando a evoluir, né? Muito obrigado também pelo convite, obrigado aí pela oportunidade. Depois então tem que me passar direitinho os dados para que eu possa me organizar. Tá bom. Pode deixar. Valeu mesmo, professor. Obrigado por tudo aí, tá? Um grande aprendizado aí nesse percurso que a gente teve junto aí. Precisar de uma ajuda, alguma coisa aí, uma aula, tu sabe que pode contar com a gente também. Ah, com certeza. Aquele teu processo de stripping lá é uma coisa que é fascinante, viu? Então, Mas obrigado mesmo. tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Valeu, meus Tchau, filho, amigos. obrigada. Ei, Obrigado. Pelo ensinamento aí também, aí, por tudo aí. Valeu, professor. Ô, o Abração. Wagner, eu judiei ele até o final. Tu pensou que tu não ia passar, né, Wagner? Uau, achei que ia ficar, hein? Tá louco. E a disciplina, tu viu que tá repetindo de novo, né? Pois é, tá louco. Eu acho que repetiu por causa de ti, viu? Será? Tá louco? É, mas daí tu quis passar, né, cara? Tá louco. Mas nos vemos lá daí, professor. Com certeza, com certeza. Muito Valeu. obrigado, viu, Wagner, pela A gente atenção aí, agradece Marco. aí. Tá. Abração, professor. Valeu. Eita. A Juliana, ela tá na turma, Juliana? Ou tu veio para Tô. fazer convite? Tô na turma, vim fazer convite e tô te espiando ainda. Ah, que eu não. Tu foi a única que não abriu a tela. Ah, eu tô em função aqui da janta. Ó, boa janta, então, que a gente vai até às 10 ainda aqui. Obrigada. Boa aula pra vocês. Valeu, muito obrigado, Juliana. Não esquece de mandar lá o material. Pode deixar. Valeu. Wagner entrou na turma. Pô, pessoal, valeu aí, hein? Bem legal. Eu até me perdi aqui, tia. A Júlia já falou, o Valmir já falou, e acho que era a Rafaela agora, né? Só uma breve apresentação aí, qual é a empresa que trabalha, só para o professor ter uma noção e poder estar usando exemplos na sala de aula mais próximos da realidade de vocês. Oi, tudo bem? Tudo, Rafaela. Eu tô entre o quinto, o sexto semestre ali, mais ou menos. Eu sou técnica em celulose e papel e trabalho como assistente de laboratório na empresa Ambiental aqui em Guaíba, que é uma empresa de soluções químicas. Uhum. É isso? Ambiental e faz sulfato de alumínio, né? Isso, sulfato de alumínio, a gente revende hipoclorito de sódio, ácido clorídrico. Show! Que legal, cara. É uma bela empresa. Era a antiga Sulfato Rio Grande, né? Isso, aí agora é Ambiental. Show! Que legal. Seja bem-vindo, Rafaela. Obrigada. O Wagner César da Silva entrou agora. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Maurício. Daí, meu amigo, conta para nós, tá trabalhando aonde? Alô? Opa, tô te ouvindo. Ah, tá. Não, parece que a gente tem um pessoal que quer falar contigo aí também. Ah, tu entrou atrasado, homem. Entrei atrasado. Era para convidar para ser paraninfo, isso? Ah, já saiu todo mundo? Já saiu? É.
Mas obrigado pela O pessoal já lembrança, saiu? viu, querido? Ah, tá. O pessoal já saiu, então? Já, te deixaram. Eles te pregaram uma peça, hein? Ah, ok. Desculpa aí. Boa aula aí. Nada, que isso, cara. Valeu, valeu. Muito Parabéns, então. Tchau. tá bom, obrigado. A Maiane, tudo bem? Oi, prof, tudo? Então, eu tô no 9º semestre, eu na área da engenharia não trabalho, mas eu trabalho na área da saúde, na UBRA mesmo, no turno da manhã, e no turno da tarde acabei por ter a opção, né, e escolha de fazer estágio ali na UBRA, então a gente se encontrou aquele dia, né, eu tô fazendo estágio ali no 29, no laboratório de polímeros, então eu vou dar continuidade ali, né, porque tô desenvolvendo meu TCC também ali, e é isso. Tu tá no 29, né, Maiane? É. Show, tá com o Marco ali. Não, com a Juliana. O Marcos é do 19. Ah, tá certo. Desculpa, 29, lá embaixo, né? Lá embaixo. Uhum. Lá no prédio dos polímeros. É. E eu trabalho na Odonto. Sou tecnóloga em radiologia. Olha aí, que legal. Uhum. E é isso. Me formo metade do ano que vem. Show, Maiane. Muito obrigado pela participação e parabéns aí faz parte. O Jair também trabalhou já no 29. Não sei se ele continua lá. Continua, Jair? Não, fiquei no prédio 29 até agosto do ano passado. Ótimo. E como é que tá, Jair? Onde é que tu tá trabalhando? Conta para nós aí. Até a semana passada eu estava dando uma força para o meu sogro, que é engenheiro químico. Ele se formou na URGS na década de 60. Ele tem um currículo bom, que ele já foi superintendente da ICC, Indústria Carboquímica de Imbituba. E aí, em virtude disso aí, ele tem como a ICC não existe mais, ele tem uns negócios aqui na região do sul de Santa Catarina. Até a semana passada eu estava ajudando ele a importar polietileno. E a partir dessa semana agora, mais precisamente segunda-feira, foi cadastrado no Instituto, no NPI e alguns outros órgãos de entidades federativas, ambientais e tal, uma patente que, através de algumas operações unitárias, utilizando moinho, separador, a gente tem uma rocha aqui, da onde tu extrai dióxido de silício, óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, por aí vai, que vai fazer as frente com por exemplo, tipo a fertilizante, entende? Uhum. Trabalha na área de fertilizantes, todavia não é sintético. E aí eu estou aprendendo esse processo aqui agora, tô aqui na praia, e recebi essa oportunidade não por mérito, porque até agora eu só fiz estágio na UBRA, ali no setor de polímeros, né? Tive essa oportunidade aí e abracei. Pô, cara, que legal, velho. Show de bola. E é uma área fascinante, cara. E tu, que nem tu falou, é sogro, né, cara? O cara tem que te aturar, né, Jair? É. Brincadeira, cara, brincadeira. Mas, ó, seja bem-vindo aí, cara. E sucesso aí nessa empreitada, hein? Obrigado. Mas, viu? Mas vê se quando o mar estiver bom, tu pede uma folga, né? Eu tô aqui na beira d'água, tô escutando o barulho do mar. Oh, coisa boa. Outra vida, né? Eu tô no porão aqui, ó. Tô enclausurado aqui. Parabéns, cara. Show de bola. Valeu. Renata. Tudo bem, Renata? Renata Cardoso, me ouve? Oi. Não consegue falar, Renata? Oh, não tem problema, Renata. Em outra oportunidade a gente fala, então. Sem estresse. Vamos lá. Marines. Oi, professor. Marinês. Oh, desculpa. Desculpa, Marinês. Não tem problema. Estou no 8º semestre, professor, primeira cadeira que eu pego contigo. Eu vim da área de tintas e adesivos,
Mas como esse semestre eu precisava fazer estágio, estava perdendo prazo, e eu ainda não tinha achado o que eu queria, daí eu mudei um pouquinho de área, assim, e fui para a área de alimentos. Aí agora faz um pouquinho mais de um mês, eu estou trabalhando num frigorífico, fazendo, assim, mais inspeção de qualidade dentro do frigorífico, fazendo liberação junto aos fiscais, questão de higienização, de fatores microbiológicos. Mas, fazendo umas 2 semanas que eu estava lá, surgiu uma necessidade, assim, emergencial, digamos assim, de pessoal na estação de tratamento de águas e de efluentes deles. E daí eu tive que assumir. Então, há 1 mês e pouquinho eu estou cuidando da estação deles. Mas, passada essa necessidade, eles conseguindo contratar alguém, eu volto para o frigorífico. Fazer a parte de alimentos. E qual é a cidade, Marinês? Morro Reuter. Morro Reuter. E qual é o frigorífico lá? É a Nutrifrango. Nutrifrango. Pô, que legal. Marinês, se precisar de alguma coisa nessa área, fico à disposição, tá? Ah, eu vou precisar com certeza. Agradeço. Então tá. Mas sucesso aí nessa empreitada, bem legal, hein? Baita desafio. E isso é uma das coisas, cara, que a gente é uma área que a gente acaba sempre atuando, mesmo, né, sabendo que durante a graduação tu não consegue aprofundar nesse tema, né? Então, por isso, se precisar de alguma ajuda, estamos à disposição. Ah, muito obrigada. Valeu. Agora, a Renata consegue falar? Ah, eu acho que a Renata hoje não vai conseguir. Oi. Ah, conseguiu! Oi! Aê! Estou te ouvindo. Agora deu. Então, meu nome é Renata, eu trabalho na Beplast em São Leopoldo, eu sou assistente de laboratório ali Eu entrei como estagiária em novembro, aí em março eu fui contratada daí como assistente de laboratório. Que aí legal. Ela auxilia no laboratório, eles fazem master batch. Uhum. Auxilio no laboratório e também ali no controle de qualidade, tô meio nos 2 setores. A Renata, eu acho que eu fui teu professor no primeiro semestre teu, não foi? No meu primeiro ou no teu primeiro semestre? Não, no teu. No meu, não. Não? Mas eu acho que eu fui tua aluna no teu primeiro semestre. Eu me lembro de uma cadeira que tu fez no sábado, que era análise instrumental, eu acho, ou análise... Sim, era que era inorgânica. Isso, acho que era análise inorgânica, isso. Isso. Foi mesmo. Era o teu primeiro semestre, não? Isso, por isso que eu digo. Não, meu acho que já era o terceiro, ou não, segundo, alguma coisa assim. Ah, tá. Mas não, era eu a primeira, já tava antes. Era a primeira vez que eu estava dando aquela disciplina, porque ela era da Ana Amélia, né? Sim, é verdade. Show de bola. Legal, Renata. Seja bem-vinda. Obrigada. Gisele Dias. Boa noite, professor. Eu me chamo Gisele. Eu estou entre o 5º e o 6º semestre. Não trabalho na área, mas anseio muito pela chegada da hora. Mas no momento ainda não posso. Mas vai chegar. Isso aí. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, professor. Tudo bem, Vanessa? Vanessa esteve comigo semestre passado na categoria 17, né, Vanessa? Isso aí. Boa noite, Sor. Tudo bom? Tudo. Conta para nós aí, Vanessa. Eu já sei onde tu trabalha, mas o pessoal não está ansioso para saber aí, Vanessa. Ah, sim. Eu não trabalho nessa área ainda, né? Trabalho na área da saúde também, com uma colega. Na área da enfermagem, no pronto-socorro de Canoas, na emergência. Então, esse ano e meio de pandemia aí, a gente teve bastante trabalho. Poxa vida. E vamos seguindo o baile. Isso aí. E tu tá bem? Tudo tranquilo? Tô bem. Cansada, mas bem. Isso aí. Que legal. Seja sempre bem-vindo, viu, Vanessa? Obrigada, senhor. Valeu. Grande Guilherme. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Daí, meu amigo. Manda. Então, sou o Guilherme, eu trabalho na Ambev há 5 anos, eu trabalho na parte de planejamento. Uhum. Legal, velho. Qual delas? Aqui É na refrigeranteira de Sapucaia. Ótimo, ótimo.
Tu sabe que um ano antes de entrar a pandemia, eu tinha conseguido visita de noite lá, Guilherme. Pois é, eu fiquei sabendo, a gente tem um grupo lá de visitas, né? Isso. E aí eu vi que na verdade, eu acho que até estava nessa cadeira, se eu não me engano. Cara. E daí, no fim, o que aconteceu? Entrou a pandemia, até hoje estou devendo a visita. Pô, ia ser de noite a visita, ia ser bem legal, cara. Mas não vai faltar oportunidades. Eu acho que já estamos chegando aí na reta final dessa pandemia aí. Obrigado pela tua participação aí, Guilherme. Valeu. Valeu. Ana Caroline. Oi, prof. Bom, então, eu estou no 9º semestre. Estou trabalhando na empresa Unifértil, né, que é uma indústria de fertilizantes. Estou ali, vai fazer 2 anos. E eu trabalho no laboratório, eu sou técnica em química também, trabalho na área há 4 anos. E trabalho no laboratório de controle de qualidade, então eu analiso as matérias-primas que chegam, os produtos acabados. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer todo o processo, como funciona também, então foi bem interessante, assim, agregou bastante conhecimento. E eu também já trabalhei em uma estação de tratamento de efluentes, que, inclusive, eu fiz o curso contigo, Sora. Lá em 2015, 2016, acho que foi em 2016, que eu recebi do técnico e fiz um curso contigo lá na sede do CRQ. Daí me ajudou, né? Te ajudou ou não? Me ajudou bastante, consegui um emprego. Que legal, que legal. Pô, fico bem feliz quando eu escuto isso. Sim, sim. Daí é isso. E tô aí fazendo TCC, não tô fazendo TCC2, mas próximo semestre tudo certo. Legal, seja bem-vinda. Um ótimo semestre para nós aí. Bom. Obrigada. Letícia. Oi, boa noite. Eu sou técnica em química também e atualmente estou trabalhando, perambulei por áreas diversas já fui para a área de tintas, já fui para a área de polímeros e agora eu consegui, como terceirizada na Petrobras, estou trabalhando em turno lá, assim como a Angel, faço análises em todos os produtos possíveis lá dentro, é uma experiência muito legal. Que legal. Diferente de tudo que eu estava acostumada. E lá, cara, Letícia, lá cara, o que eu vou te dizer? O que tem de melhor na engenharia química, tu tem lá, né? Sim, nossa, é incrível. É muito legal. Muito show. Por isso que eu sempre trabalho com vocês questões da Petrobras, tá? Porque, se Deus quiser, eu acho que é o melhor lugar que tem para o cara que é engenheiro químico ir trabalhar, né? Porque daí o processo é pesado, né? Sim, nossa. Pô, que legal. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. Valeu. Cássia. Oi, prof. Eu trabalhei por 2 anos quase como estagiária no setor de fiscalização na FEPAM. E aí agora eu trabalho de estagiária de CQ e P&D numa empresa de cosméticos, a DNA Cosméticos, ali em Canoas. E estou no último semestre. Que legal. Onde é que fica a empresa, Cássia? Fica na São Luís. É aqui próximo da Ubra. Bem pertinho da Ubra. Que legal. Pô, bem bacana. Inclusive, prof, já que tu tinha comentado, a gente está com uma vaga de CQ lá aberta, se alguém tiver interesse e gostar da área. Olha aí, pessoal, controle de qualidade, olha aí, ó. Quem está procurando a oportunidade já pode fazer contato com a Cássia aí. É verdade. Cássia, muito obrigado, viu? De nada, prof. Valeu. Pamela Martins. Boa noite, prof. Sora, eu já me perdi em qual semestre eu tô, mas ao que tudo indica, final do ano que vem eu devo me formar, se tudo der certo, todas as cadeiras forem como planejado.
E eu estou trabalhando de estagiária da engenharia química na Braskem. Eu trabalho na engenharia de produção da PP2 e da PE5. Parabéns, legal, Pamela. Obrigada. Júlia Dutra. Oi, boa noite. Eu também não tenho certeza de qual semestre estou ainda, mas eu sou técnica em química, sempre trabalhei na área, sempre voltado para polímeros. Hoje eu sou técnica analista de qualidade em uma empresa que produz peças de borracha, mais voltada para a área agrícola, e é isso. Você pode falar o nome da empresa, Júlia? Eu trabalho na Mercobor, uma empresa que fica em São Leopoldo. Ótimo. Muito obrigado, Júlia, pela participação. Yasmin? Oi, boa noite. Na verdade é Yasmin, tem um acento no nome. Boa. É que nem a Marinês. Tem acento no teu, Marinês, também? Tem sim, mas não aparece para ti. Não aparece. Bom, o professor Maurício fugiu do meu TCC no semestre passado. Estou fazendo TCC 2 nesse semestre. Não é verdade. Eu também sou técnica em química, mas eu não tive a oportunidade de exercer, né, a profissão de técnico. Trabalho numa empresa de certificação digital. E hoje eu estou tendo a oportunidade, graças ao TCC, de fazer alguns experimentos lá nos laboratórios da URGS com uma startup que se chama Bioplix, né? Daí o pessoal era inclusive aluno aqui da UBRA, e aí estão iniciando lá esse projeto dentro da URGS, e aí eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar com eles. E... desculpa. E o semestre que eu estou é entre o 8º e o 9º. Aí eu dependo do Sidney para tentar fechar o 10º semestre que vem. Que legal, que legal. Seja bem-vindo, Yasmin. Isso? Isso aí. Show. E como é que tá as coisas lá? Porque o pessoal lá anda trabalhando para ti ou tu só tá trabalhando para eles? Eles estão mais trabalhando para mim do que eu estou trabalhando para eles. O Paulinho legal. tá louco lá. Tem que botar, mas o Paulinho aposentado, tem que mais botar ele a trabalhar mesmo. Mas estou aprendendo bastante com eles. Que legal, pá, muito, muito legal quando a gente consegue, né, por mérito aí, tá trilhando a nossa caminhada, né? Porque é isso aí, pessoal, é uma caminhada, né? E a gente tem que trilhar ela da maneira que vier, e uns vão ter, digamos, talvez uma trilha mais tranquila, outros vão ter uma trilha mais agitada, mas o velhinho lá em cima lá sempre sabe o quanto cada um de nós consegue suportar, né? Legal. Seja bem-vinda. Agora, Aline Menegas. Eu já falei na segunda, então, mas vou falar novamente. Eu sou técnica em química e formada em química industrial também, e daí eu pedi o reingresso para fazer engenharia química, então eu devo estar no 8º semestre, mais ou menos. Faltam umas 9 cadeiras para concluir. Eu trabalhei por 16 anos numa indústria química de produto químico para couro, então atualmente não estou trabalhando. E era isso. Legal, a Aline está comigo na Fenômenos de Transporte Momento. Isso, né? Isso. Legal, Aline, seja bem-vinda. Tá, obrigada. Pamela Batista. Oi, professor. Oi, todo mundo. Eu estou no 6º semestre. Eu sou formada em técnico em eletromecânica e técnico em metalurgia. Coisas bem diferentes. Tu fizeste aonde esses técnicos? Aqui na minha cidade mesmo, foi em Charqueadas. Ah, perfeito. Tem IFE aí, né? Tem IFE, aham. Foi no IFE? Foi. E atualmente eu estou fazendo estágio na Inova, dentro do polo lá. Eu fico na parte da engenharia no processo dos líquidos, né? Etilbenzeno, benzeno, estireno, e a gente também cuida da parte da central de vapor e energia lá de dentro, que é um projeto novo bem legal lá.
Pô, que legal, Pamela. Pô, fiquei impressionado agora, hein? Eu sempre gostei de estudar e, graças a Deus, agora consegui na área que eu gosto realmente, né? Show, show. Seja bem-vinda e vamos juntos aí. Com certeza vamos usar um monte de exemplo aí dessa unidade que tu trabalha. Show, obrigada, professor. Valeu. Jussielen. Oi, senhor, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Jussielen. Então, eu faço estágio em São Leopoldo, no Instituto de Qualidade Ambiental, que é uma empresa especializada em serviços de consultoria, assessoria, análise de água, efluente, resíduos sólidos, fertilizantes, e eu trabalho lá no laboratório de fisicoquímica. Tu trabalha é o IKEA, né? Com a Jaque, com a Jaqueline? Sim. Ô, Jaqueline é parceiraça. Show de bola. Então, estou lá. Estou no 9º semestre e acho que é isso aí. Oh, que legal, Jussiele. Seja bem-vinda. Manda um beijo lá para a Jaque do IKEA. Mando sim, senhor. Valeu, meus amigos. Desculpem, tá, pessoal? Eu entendo que é demorado a gente fazer isso, né? Mas é importante a gente se conhecer, tá? E agradeço muito a paciência de vocês, tá? E vamos retomar agora aqui, então. Bom, só para a gente lembrar, então, acessem, tá, pessoal? Quem está procurando, né, entender um pouquinho melhor a engenharia química, se achar na nossa profissão, explora aí. Esse é um congresso que vai ter esse ano aqui em Gramado, ele vai sair, com certeza, esse ano vai sair, era para ter sido ano passado, então é um espaço para te ver, né, quais são as áreas da engenharia química, né, quais são os trabalhos que são entendidos como trabalhos de engenharia química, né, vocês como estudantes, o valor da inscrição é mais barato, Gramado é bonito pra caramba, então o cara já aproveita e dá uma passeada. Então eu aconselho, né, vocês darem uma explorada no site aí, tá? O professor já vai estar com 3 trabalhos lá inscritos, porque todo meu aluno de TCC eu incentivo ele, né, a estar produzindo, né? O TCC 2 dele tem que gerar um artigo. Inclusive, esse semestre aí, eu estou com todos os meus alunos de TCC, nenhum ainda me mandou a proposta deles de trabalho, estou cobrando eles, porque é uma contrapartida e é muito bom, né? Que nem vocês aqui, se quiserem depois ingressar para um mestrado, um doutorado, publicação conta ponto, né? Às vezes o cara quer entrar para um concurso público a respeito de uma área específica, também conta ponto. Então, é importante, além de valer como horas complementares. Então, sugiro aí vocês deem uma explorada aí, né, e sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, o professor está sempre à disposição. Então, o que a gente vai fazer hoje? Então, a apresentação da disciplina, né, que já fizemos, conteúdo, avaliação, e vamos fazer uma breve introdução à modelagem, né, matemática, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o processo físico, tá? E hoje, no final da aula, o TDE, ele vai ser, então, o professor vai fazer uma avaliação, né, de qual é o grau de entendimento que vocês têm a respeito de um processo físico básico. Então, o professor vai pedir para vocês estarem modelando aí, né, da maneira que vocês sabem, e esse vai ser o nosso TDE no final da aula. Mas antes, vamos conversar um pouquinho mais ainda, né? Isso aqui a gente já falou, né? Já falamos. Ok. Bom, então, assim, o advento da informática possibilitou aos engenheiros elaborarem projetos mais complexos, assim como solucionar modelos, permitindo prever o desempenho. Só um minutinho. Ô, senhor, está apresentando ela? Perfeito, bem observado.
Eu parei de apresentar, só eu estava vendo o que eu estou falando. Desculpem. Me ouvem agora? Não, a gente está te ouvindo, só não está vendo a tela. Sim. Tá. Agora sim, agora estão vendo a tela, né? Sim, aham. Tá. Então, o advento da informática possibilitou aos engenheiros elaborarem projetos mais complexos, assim como solucionar modelos permitindo prever o desempenho de um determinado equipamento ou de um processo real em um universo virtual. Então, essa é a base, né, do que a informática nos possibilitou. E é com base nisso que a gente vai fundamentar essa disciplina, tá? Então, quais são os domínios, né, de um engenheiro químico? Né? Então, quais as competências chaves? Né? Até para que a gente entenda aonde que a modelagem pode estar nos ajudando. Entender um diagrama de fabricação, isso é fundamental. Então, o engenheiro químico tem que saber fazer e tem que saber entender. Então, quando a gente olha uma planta, né, que nem a gente viu vários exemplos aí de colegas falando, que trabalham na empresa tal, num frigorífico, ou trabalham num curtume, todas as etapas daquele processo podem estar descritas através de um fluxograma. Então, aqui, por exemplo, eu estou apresentando um fluxograma simples de tratamento de água, que fala desde da água do rio, passa por um hidrômetro, onde a gente vai poder avaliar a vazão, passa por um misturador, depois os equipamentos, o equipamento que vai decantar o lodo, né, vai clarificar a água, o filtro que vai remover qualquer sólido suspenso, né? Essa água pode já ter um uso industrial ou ainda passar, né, para um reservatório onde ela vai ser potável através da cloração. Né? Essa água, então, ela pode ser desmineralizada, né, ser utilizada na caldeira e essa caldeira, então, está enviando, né, o vapor para a água. Então, tudo isso aqui parece simples, mas vocês têm que ter a capacidade de enxergar o processo e seguir as tubulações, porque todas essas flechinhas seguem tubos. Aqui um pouco mais complexo, o processo de fabricação de aço sulfúrico, né? Da mesma forma, né? Essa é uma das nossas habilidades. Então, a gente tem condições, né, de fazer isso. Agora, por exemplo, o professor está fazendo um trabalho na Steel que é exatamente construir o fluxo do processo de tratamento de efluentes. Então, com o passar dos anos, o processo é modificado, são introduzidos novos equipamentos e tu tem uma série de documentações que tu tem que atualizar. E dentro dessas atualizações precisam de um profissional habilitado para estar fazendo isso. Então, isso são exemplos, né, de atuações de um engenheiro químico, né? Investigar novos processos, tendo em vista o estabelecimento dos diagramas de fabricação, né, funcionais. Quantificar os diagramas de fabricação já delineados, dando dimensões, vazões, energia em função da capacidade de produção fixada. Implantar fisicamente uma instalação industrial, transformando o esquema gráfico de um diagrama de fabricação já quantificado num conjunto de peças e equipamentos que irá ocupar racionalmente um terreno, avaliar os custos de produção a partir dos dados geométricos e dinâmicos que forem definidos. Isso é uma coisa que vocês, por exemplo, em cadeiras, né, do PEI2, né, falando para a Pamela Martins e para a Letícia, que vão fazer o PEI2 agora, exatamente isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão ter que começar a pensar, né, em como tornar aqueles processos que vocês imaginaram em algo a ser colocado no chão, a ser feito fundação, a procurar terreno, e tudo isso faz parte da nossa função. Partir a planta. Uma vez, então, instalado essa planta, tem que dar partida, seja no início da instalação ou após uma parada. Então, a gente tem vários colegas aí que trabalham no polo petroquímico, na Petrobras, que de tempo em tempo o processo ele para quê? Para ser feita inspeção dos equipamentos, né, para checar onde tinha vazamento, se sair vazamento, checar taxa de corrosão, checar, né, grau de incrustação, e todas essas avaliações fazem com que o teu processo, que é contínuo, pare. E quando tu retoma essa planta, tem uma série
de variáveis que tu num primeiro momento, né, vão oscilar demais por tu não ter ainda um processo de forma contínua, e isso carece de um expert na área, né, que normalmente são os engenheiros químicos, né. Conduzir um trabalho em uma fábrica de forma a garantir as condições impostas pelo diagrama implantado e já estabilizado, né? E quem é que vai garantir, né, que essas competências, né, sejam executadas por alguém que tenha a habilitação para isso? Então, aqui mostra vocês, engenheiros químicos, no CRQ vão ter todas essas, né, digamos, habilitações. Já no CREA, também uma série de outras habilitações, as quais, né, os engenheiros químicos, então, têm, que vão desde vistorias, vão desde, né, perícias, tudo isso a gente está habilitado a fazer. Ah, não, mas para mim ser perito eu preciso fazer um curso de perito. Bom, tu até pode fazer um curso para te especializar, mas tu, como engenheiro químico, já pode fazer perícia, claro, dependendo da área, mas que nem a gente pegou vários exemplos, gente que trabalha, né, com mineração, gente que trabalha com, né, com borracha, gente que trabalha com N áreas e já trabalha há 5 anos, 6 anos, 10 anos. Pô, todo esse know-how, ele pode ser colocado, né, a serviço da comunidade, a serviço da sociedade, né? Então, sejam bem-vindos, pessoal. Esses desafios que tornam a nossa profissão interessante, né, e diversificada. E onde entra, né? Falei um monte de coisa aqui, onde é que entra, né? Modelagem e simulação de processos industriais. Então, eu vou passar um videozinho breve aqui, ó. Ele é mudo, tá? Estão enxergando aí, né? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Ele mostra uma ponte que foi construída em 1938 e ela foi liberada para o fluxo em 1940 e ela entrou em colapso ali, ó, de julho a novembro. Ela ficou operando julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ficou operando um pouquinho mais de 4 meses. E aqui mostra como é que foi a construção da ponte, né? Bem manual, estamos falando aí bem no início, né, da Segunda Guerra Mundial, então tinha muita segurança, né, os caras, inauguração, abertura, uma ponte bem imponente, né? Só que o que acontece, né? Até aí tudo tranquilo, né? Mas nessa manhã de 1940 inicia a vibração por ressonância causada pelo vento. Então começou a dar ventos muito fortes e a ponte ela entrou num estado de constância na alternação desses movimentos, né? Que daí isso fez com que toda a estrutura, né, acabasse sendo constantemente, né, flexionada. Bom, e isso, né, as pessoas tentando ali passar, então é bem curioso, né, para não dizer trágico, que é o que vai acontecer daqui a pouco, né? A gente já está prevendo o que vai acontecer. Então, isso aí é mais ou menos que nem tu pegar um pedaço de metal, né? Daí tu vai flexionando, 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 e, obviamente, que isso aí começa a causar um problema estrutural, né? Parece de borracha, né? Credo. Parece de borracha, tudo é metal, obviamente, tem concreto, né, e tem asfalto. É claro que tu tem uma resistência de materiais envolvido aí, né? E é isso que está sendo colocado em xeque, né? A resistência do material. Mas daí começa a ter alguns problemas, né? Vamos ver.
Começou às 10 da manhã, né? Como é que as pessoas tiveram coragem de passar em cima dessa ponte de carro ainda? Loucura, esse aí vai perder, cara. É, eu ia dizer, sempre tem um louco, né? Ó, ficou 1h10 nessa... Daí aí deu o colapso, né? Sim, não era pouco vento, né? Se tu vê como é que tava a água ali, o mar, ele tá bem... Daí aquilo, depois que rompe, já era, né? Então, tu imagina o trauma do engenheiro, né? Pô, uma ponte linda, né? Um projeto magnífico, mas não se previa, né? O que poderia acontecer, né? Então, vem a seguinte reflexão de Thomas Edison, né? Eu não falei, né? Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam, porque Thomas Edison ele é conhecido, né, como uma pessoa que, claro, descobriu um grande inventor, né, detentor de muitas patentes, né, e um dos inventores da lâmpada incandescente, né, na época, que era tudo incandescente. E é óbvio que para o projeto dele evoluir, dependia de toda uma outra infraestrutura também existir para que a gente tivesse iluminação nas casas e coisas desse tipo. Mas ele era um cara que experimentava muito, né? Então, ele quer dizer que ele não falhou, mas ele repetia muitos e muitos e muitos experimentos até que eles dessem certo, né? Então, a necessidade de contenção de despesas tem introduzido na indústria química uma tendência para a realização de processos fortemente integrados, né? Então, assim, essa é uma necessidade que existe. Para esses processos, a validação da integridade de projeto e a sua operabilidade prática requerem a simulação de toda a planta com o uso de modelos rigorosos. Assim, o interesse industrial em técnicas e pacotes computacionais para modelagem e simulação de processos tem crescido muito nesses últimos anos. Então, os fatos que motivam esses pacotes de modelagem são econômicos, né? Necessidade de melhora na produção, análise de segurança e risco, redução da concentração de emissões químicas e reprodutibilidade de produtos químicos de alta qualidade. Então, eu concluo com essa brincadeira, né? Se na minha época existissem computadores, né? Será que Thomas Edison ia questionar isso? Por que ele fazia tantas experiências? Talvez porque ele não pudesse fazer simulações, né? Então, a gente vai passar por essa cadeira por algumas simulações que nós vamos fazer até que dê certo, né? Mas a gente vai fazer gastando só luz e, obviamente, ao nosso tempo. Mas a gente não vai gastar toda essa parafernália de materiais que são extremamente úteis, magníficos, não estou desmerecendo, mas a gente está falando do quê? De unir, né, as forças, né? Otimizar tempos, né? Então, isso nos permite, né, a informatização e a modelagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Então, todas as construções, pontes, prédios, enfim, tudo é feito uma simulação antes. Olha, tudo depende de com quem tu está fazendo, né? Mas o que acontece? Tem modelos, né, que são baseados em dados, em equações matemáticas. Por exemplo, resistência dos materiais, né? Então, hoje, tu vai falar de aço, tu vai falar de concreto, tu vai falar de cerâmica. Todos esses materiais, eles têm já propriedades físicas bem definidas, né? Alongamento, né? Tensão, ruptura. Então, tem uma série de propriedades que tu avalia. Obviamente que, por exemplo, tu vai construir um prédio, né? Então, existem normativas, que são NBRs, por exemplo, que dizem o seguinte: olha, uma parede de tijolo, no máximo, ela pode ter 2 metros. Acima de 2 metros, tu tem que ter o quê? Uma viga, né? E essa viga, essa coluna
né, de concreto nas laterais, essa viga de concreto em cima, ela vai ter que ter um ferro na dimensão tal. Por quê? Porque tudo isso já é baseado, né, em estudos que podem ser tanto com base matemática, com confirmação empírica prática, entendeu? Entendi. E também, esses tempos, né, essa nova ponte de Guaíba ali, que foi construída, eu fiquei sabendo, vi reportagens que teve um desnível, né, desnível leve, assim, daí eu fiquei pensando, sabe, como é que a gente tem certeza, assim, que vai dar certo, que não digamos assim, que o engenheiro não errou o cálculo, sabe, será que é feito um teste antes, que nem uma simulação, no caso, né, essa era a minha dúvida, assim. Vou te dar um exemplo, né? Tu pega o AutoCAD, né? Que é ou o SolidWorks, né? O SolidWorks é mais para equipamentos, mas o AutoCAD ele já entra mais essa questão talvez de projeto. Existem inúmeros outros softwares, tá? Mas, por exemplo, esses softwares, eles já, obviamente, hoje eles já têm uma biblioteca muito grande de informações, entendeu? Até porque são empresas, e a gente também vai trabalhar com existem softwares específicos de engenharia, né, os quais eles trazem já uma série de informações trazendo propriedades físico-químicas dos materiais, né, tudo dentro das suas áreas. Então, o que acontece? O engenheiro, quando ele vai não só usar a sua expertise, né, que é baseado na sua prática, né, que a gente fala que é empírico, mas ele também vai fazer uso, né, de cálculos e, quiçá, de softwares, né, para fazer a avaliação visual, né, mas é aquilo. Ao mesmo tempo que tu vai ter toda uma etapa prévia, que é um projeto, tu também vai ter a execução, né? E nem sempre a execução ela vai ser exatamente conforme foi o projeto. Então, e é isso que é bonito, né? Porque não pensem que vocês, nas empresas, né, que vocês forem trabalhar ou que vocês já trabalhem, que vocês estão ali, por quê? Porque vocês têm um emprego, vocês vão tomar cafezinho. Não, vocês estão ali porque vocês têm que resolver pepino. Então, assim, a cada manhã que o sol nasce, eu tenho certeza que eu vou ter muitos pepinos para descascar, né? E graças a Deus, por quê? Porque são graças aos pepinos que eu tenho trabalho. Então, assim, cada vez menos, pessoal, eu enxergo o futuro das profissões cada vez menos emprego, mas trabalho, cada vez mais a gente está tendo trabalho, né? E sim, por exemplo, na minha época, quando eu tinha que fazer uma pesquisa ou eu tinha que fazer o desenvolvimento de um produto, alguma coisa, eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que ir para as melhores bibliotecas, que é aquelas que têm mais recursos, né? A URGS, o Instituto de Química tem uma excelente biblioteca, assim como outras. Aqui a nossa biblioteca da UBRA ela é muito fraca para essa parte de pesquisa e desenvolvimento, ela é muito básica, né? A nossa biblioteca, na minha área eu estou falando, não sei, de repente em outras áreas pode ser boa, mas o que acontece? Hoje em dia, tu não precisa mais ir na biblioteca, porque tu sabendo usar essa ferramenta que a gente tem aqui, pessoal, a gente consegue fazer muita coisa sem precisar sair, né, de casa. Claro, em algum momento, alguma especificidade, tu vai precisar ir lá, porque vai ter alguma coisa, mas, cara, é muito, muito fascinante, muito fascinante. Te ajudei? Te respondi? Tranquilo? Sim, com certeza. Bem tranquilo. Obrigada, senhor. Tá, vamos lá, então. Então, assim, processo físico, um modelo matemático para avaliar um fenômeno. Então, vamos fazer a seguinte simulação. Já estamos finalizando aqui, tá, pessoal? Vamos observar. Aqui, o que nós temos? Um tanque retangular, né? Esse tanque aqui, ele tem uma alimentação, ele tem um nível, um volume ocupado, uma altura, tem uma saída, tem uma válvula, né? E qual é a descrição do processo que está acontecendo aqui?
A descrição do processo é um líquido que entra e sai de um tanque pela ação da gravidade. Então, a gente tem um líquido que está entrando, e o líquido que está aqui dentro, ele sai porque a gravidade atua sobre ele. Certo? Qual é o problema? O que eu quero saber? Deseja-se analisar a variação de volume, altura e vazão do tanque, que vão ser as respostas do sistema, o meu sistema em análise, vão ser as respostas do sistema frente à variação de quem? Da alimentação. Essa alimentação eu posso aumentar, diminuir, como se eu tivesse uma torneira. Eu posso abrir, posso fechar, eu posso definir qual é a vazão de entrada. Que nós vamos conhecer como perturbações no sistema. Então, frente a isso, nós temos toda uma teoria envolvida. Teoria da conservação de massa, né? Nós temos a teoria da conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia. Lembrando o seguinte, a cadeira de segunda que nós estamos trabalhando lá, fenômenos de transporte. Isso aqui nada menos é do que um fenômeno de transporte que a gente vai estar avaliando aqui. Quem é que vai estar sendo transportado? O fluido, né? Que está entrando, está sendo, causando uma perturbação nesse tanque aqui, que sob a ação da gravidade está expelindo esse líquido, né? Mas nós, como engenheiros químicos, a gente tem que prever o que está acontecendo aqui previamente. Eu não preciso pegar um tanque e começar a encher. Eu posso fazer isso? Posso, claro. Mas a gente também tem que saber que existem leis que regem esse sistema, né? E que nós, entendendo essas leis, nós podemos, então, prever o que vai acontecer com esses tanques. Bom, considerações são importantes nós definirmos, né, para que a gente possa compreender o funcionamento o contexto desse processo. Por exemplo, que a massa específica do material não vai variar, que a gente não vai ter troca térmica, né, que tu vai ter uma mistura perfeita, né, e que tu vai saber qual é a constante da válvula, né? Toda válvula tem uma constante, né, o fluxo de saída vai variar conforme a constante da válvula pela raiz, né, da altura. Bom, quais vão ser as equações? Qual é a matemática envolvida para que eu possa obter as respostas? Quais as respostas que eu quero? Eu quero saber qual vai ser a resposta no volume, na altura e na vazão. Então, para mim saber a vazão, né, eu vou usar um equacionamento da hidrodinâmica envolvida, ou seja, eu preciso do K da válvula e da altura. Para mim, o balanço de massa vai me dar o quê? A variação da altura em função do tempo pela massa específica do material. Então, eu tenho o material que entra menos o material que sai, ou que fica acumulado dentro do tanque. Ou seja, eu não quero saber o volume. Então, eu sabendo o volume e a altura do tanque, eu consigo saber a altura, né? Eu sabendo o volume e a área do tanque, eu consigo saber a altura. Então, vejam, a gente está... eu estou mostrando para vocês toda uma teoria envolvida em cima da análise de um tanque. Então, para que esse sistema, então, tenha uma lógica, né, ele precisa, né, ele precisa ter a sua consistência checada, que nada mais é, o número de equações tem que ser igual ao número de variáveis a determinar. Então, quantas equações eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 3 equações, né, onde... quais são as variáveis do sistema? Então, fluxo de entrada, saída, a massa específica, o volume, a área, a altura, o K da válvula, o tempo. Tem 8 variáveis. Quantas equações eu tenho? 3. O que é constante? O que não varia? É o ρ do material, o K da válvula e a área do tanque. O que eu especifico? Eu vou definir o tempo, porque a partir do tempo eu vou saber,
né? Passou 1 minuto, passou 2 minutos, 3 minutos. Ou seja, eu vou ter respostas do meu sistema a partir de uma especificação de tempo. O que é a minha força motriz? É o que eu estou colocando lá no sistema, é o que está entrando, é o que está causando a perturbação no sistema. E as variáveis a determinar é a resposta do meu sistema. Então, eu vou ter as 3 equações e eu vou querer saber fluxo de saída, altura e volume. Então, são 3 variáveis desconhecidas, que é as determinar. São 3 as equações, o meu grau de liberdade foi 0. Então, o meu sistema tem consistência. Outra coisa que me dá uma garantia de consistência matemática é eu ter as unidades de medida equivalentes. Então, eu não posso uma hora trabalhar com uma unidade em grama e outra em quilo, ou uma unidade em litro e outra em metro cúbico. Não, eu tenho que ter, né, essa uniformidade. Fluxos, quilo por segundo, massa específica, quilo por metro cúbico, volume metro cúbico, área metro quadrado, altura metro, o cada válvula, que é uma constante. Todo fabricante de válvula determina esse K da válvula e T, tempo, né? Bom, a solução desejada nada mais vai ser o quê? Conforme as condições iniciais de altura ou volume, né? Deseja-se, então, analisar a variação da altura, né, em função do volume, a variação do volume em função da entrada de material e a variação da saída de material em função da altura. Então, eu vou ter, né, altura uma função de volume, volume uma função de fluxo de entrada, altura uma altura em função do fluxo de entrada. E aqui eu estou criando toda uma correlação, né, das unidades. Fluxo de saída, que vai ser uma função de altura, altura que vai ser uma função de fluxo de entrada, e fluxo de saída, uma função de entrada. Logo, pode-se analisar todas as variações em função de uma dada perturbação em Fs. Estão vendo? Ou seja, todas as variáveis eu vou ter em função de F, que é o que causa perturbação. Então, aplicando as equações, né, a gente consegue, então, obter as respostas do sistema. Bom, isso está no papel. Será que tem como colocar isso no computador? Por quê? Porque, através do computador, eu vou ter dados calculados de uma maneira mais rápida e eu posso comparar com os dados experimentais. A partir do momento que eu comparo experimento com calculado, eu consigo identificar o quão próximo o meu resultado real está do prático. Lembrando, pessoal, o prático que eu vou realizar é o dado real, é o que eu tenho de fato acontecendo. Se eu não coleto bem os meus dados práticos, é óbvio que o meu cálculo vai sofrer alguns problemas, né? Então, essa é a primeira arte que nós vamos estar estudando nessa disciplina. Então, a gente vai simular um sistema físico e, através de modelagem matemática, utilizando software, vocês vão confirmar o que está acontecendo na prática através de cálculos matemáticos. E daí vão, obviamente, identificar por que não deu igual, quais foram os erros, né? Quais as considerações que a gente deixou, que a gente achou que ia ser e não foi, né? E assim por diante. Então, para que isso aconteça, tá, de uma maneira melhor, o que vai acontecer, pessoal? Ó, agora vai dar 9 horas, tá? Conforme eu deixei o tempo
passar o nosso intervalo, mas eu prometo que a próxima aula a gente vai conseguir driblar isso. Mas tem algumas orientações, material 1, leitura e baixar o Enso, tá? E depois tem o TDE, que é um diagnóstico, que eu quero mais ou menos entender como é que a turma se sai nesse problema simples que eu coloquei ali. Então, o que vocês vão fazer agora? Agora, então, ó, todos os materiais estão aqui disponíveis, material 1, 2, material 3, que é o manual do Enso, tá? E aqui é o TDE. Então, vamos fazer um intervalinho, às 21h15 a gente volta, e daí vocês vão ter que baixar o material e vão começar a fazer o TDE. E daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, o professor vai ficar aqui para estar sanando. Então, eu paro de gravar agora, tá? E a gente retorna às 21h15.